Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e mais 22 minutos. Daqui a pouquinho os detalhes da grande vitória do Atlético contra o Volta Redonda. O Volta Redonda caiu, foi eliminado e o Atlético saiu com um cofre cheinho de dinheiro. Os detalhes daqui a pouquinho no Jornal das 10. Mas estamos recebendo hoje, com muito prazer, com muita alegria, a presença simpática do nosso amigo, do nosso ouvinte, do nosso parceiro, que representa muito bem o Ministério Público de São João del Rei. O doutor Antônio Pedro da Silva Melo, o Toninho de Melo, como é carinhosamente conhecido em toda a região do Campo das Vertentes. É o nosso entrevistado. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua participação conosco e um bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Mônica. Bom dia, nosso grande patrocinador do Atlético aí. Ronaldo. E eu sou ruim para nome e data. Então, e número de placa também. Então, se eu fosse guarda de novo, eu já fui guarda, tá ferrado. Então, meu jovem, sou Atlético ontem, aqueles minutos finais, meu coração tá bom, viu? Porque o senhor estava lá? Não, porque meu filho falou, não, a multidão não é comigo, eu vi na Tinha televisão. quase 4 mil torcedores. Pois então, eu gosto de ver na televisão. Aí, mal o coração disparado, a mulher querendo conversar, eu saio daqui. Ela sonha que ela não entende nada, quer perguntar, não sai. A dona Sônia? Sai. O grosso, não. Mas valeu a pena. Vale, graças a Deus. Nossa Senhora, eu tenho uma síndrome de prorrogação. O Cruzeiro vira e mexe, perde em prorrogação. Perde mesmo. Não é nada, mas aí vamos lá. Geraldo, eu estou aqui para se der vier. Muito bem. Então, o assunto pelo qual o senhor foi convidado é sobre uma polêmica hoje em relação aos radares da Avenida 31 de Março. O que o senhor pode trazer nesse sentido para os nossos ouvintes e principalmente para os motoristas? Geraldo, é uma coisa curiosa. Aqui em São João del Rei, eu tenho sido vítima do Nivaldo, às vezes, em algumas coisas. Porque ele faz errado, eu tento corrigir, eu viro bandido, ele fica como herói. E essa aí foi mais uma. Porque é o seguinte, desde o início nós fizemos um termo de ajuste de conduta com o município para dar um jeito na 31. Isso aí já foi um Deus nos acuda. Porque nós temos a 31 de março muito diferenciada das outras vias. É uma via larga, é uma via que se afunila lá nas mangueiras, por pressão daquele moço do bar que está lá. Da outra vez, quando construiu o Cidinho de Ferro Taco, era o prefeito. Há muito tempo. Depois agora, de novo... o que deu de gente capotando ali enquanto construía, estava mal sinalizado? Estava mal sinalizado. Só que tem uma coisa, muitas filmagens tinha filmagem dos imóveis do lado, do entorno, de lojas, viram os camaradas, o camarada que capotou lá, ele estava no celular. Quando ele assustou, tinha acabado, estreitado a pista. Na pista. Então, outra coisa que ninguém sabe, a gente não quer ficar falando. Quando capotou, o carona trocou com a outra, que a mulher não tinha carteira. E assim é São João, em muitas coisas. A gente vai lutando contra tudo isso. Lá, o Nivaldo começa a fez um projeto, eu exigi que fosse feito um projeto decente. Foi contratado um engenheiro do DENIT, recentemente aposentado. É o mesmo que fez a entrada do Unipitã. Para a doutora, para a presidente lá, a Maria Tereza, né, Caixa? Maria Tereza. Então, fez aquilo ali, fez o projeto, discutiu. Tem muita coisa ali que não acabou, porque não está tendo pressão demais. Todo mundo, aquele pessoal de comércio no lado todo, ali não tem passeio, não tem passagem de pedestre para andar. Por quê? Todo mundo chegou com o seu estacionamento lá na BR. Olha que todo mundo avançou. E como é que fica isso? Tem gente que tem bar, tudo dentro do bar está dentro Então, é uma situação dramática, pedestre. Né? Então, aquela situação lá, e teve um, Geraldinho, você lembra que você falava ali? O cara estava no bar, aquele bar que tem lá, degrau não, né? Aquele bar que tem esquina, no meio ali. O degraus. O cara reclamando no rádio, porque ele bateu, caiu lá no coisa. Mas você perguntar de carro, não, ele estava a pé, ele saiu tonto do braço e vai falando nas mídias sociais. Quer dizer, tudo isso, Mônica, cai nas costas da gente. Esse é o Ministério Público que não faz. Esse é o Ministério Público que exige demais. Pois bem, vamos adiantar a maquininha. Lá,
começou a fazer, entra uma candidata a prefeita que tem aí, entra com uma ação, primeira coisa, ela faz uma audiência pública, só levou gente do partido dela, inclusive foi a primeira vaia que eu tomei grande aqui em São João, foi lá. Depois de tem 35 anos, mano, que eu estou em São João, como promotor, né? Então, eu tomei uma vaia lá dentro porque eu fui falar o seguinte: vocês estão sendo usados, isso é massa de manobra, porque tem uma candidata a prefeita querendo mostrar, né? Então, entraram na justiça para tombar as árvores, tombamento, igual você faz tombamento de prédio, para tombar as árvores, as mangueiras. Olha só, Mônica, tombar as mangueiras, eu falei, só se for com a motosserra, porque esse tombamento, só se fosse a árvore em que Judas suicidou, né? A árvore que construiu o mastro que enforcou Tiradentes, tem um valor histórico. Mas é que as mangueiras não. Pronto, está travado. Mais um problema, né? Por interesse menor, político da vereadora, ou da pessoa, e comercial do dono do bar, que é ali estacionamento dos carros dele, do bar dele. Está parado. Então a gente não consegue acabar, né? E agora surge essa. Primeiro colocam, eu sempre falei o seguinte: se puser radar, tem que tirar a maior parte dos quebra-mola, grande número. Olha, eu tenho uma casa lá em cima, Mônica, lá no Alto das Águas. Eu tenho uma casa lá, da minha casa aqui no Segredo, lá são 22 quebra-molas, todos contados, um por um, só faltou numerar um por um lá no chão. 22 quebra-molas. Falei, vamos colocar radar? Então vamos diminuir o número de quebra-molas. E cada quebra-mola, para tirar, é um parto, a fórceps. Porque os moradores ali não querem que tire. E ainda me apareceu um vereador que só quer que põe mais quebra-mola. Tá querendo mais? Aí eu falei, então tá bom, vamos colocar mais quebra-mola, mas vamos colocar, cada quebra-mola que for colocar, nós vamos fazer uma homenagem a você. Põe uma plaquinha lá, esse quebra-mola, foi projeto do vereador. Não sei se você me atrapalha. Eu falei, ué, mas você não está querendo quebra-mola? Eu fiz o Nivaldo, eu dou o nome, para os outros não serem culpados. Então, até gosto dele. E aí agora chega essa história. Começa, colocou 31 no radar e 40 no outro. Aquilo já traz um transtorno danado. Foi preciso, eles mesmos caíram na real, viram que não tinha jeito. Passou tudo para 40. Muito bem, agora o prefeito anunciou na semana passada, antes do carnaval, que a velocidade agora será de 60 por hora. Pois é. Isso é legal? Não é. Aí está o negócio. Para mim, existe uma coisa legal. Para o prefeito, existe outra coisa popular. Né? Fica bem com o povo. Mas aqui entra um outro ingrediente, um outro vereador, que é o professor Leonardo. Ele, eu até admiro o trabalho dele na Câmara e tudo mais, só que ele posta uma mensagem nas mídias sociais, no Instagram dele, uma coisa assim, mostrando que aquilo é um absurdo, que esse quebra-mola tem mais de 3.000 autuações. Isso aí é interesse do prefeito, interesse financeiro para arrecadar para o município. E o Nivaldo, a repercussão estava sendo grande, porque o pessoal, muita gente, teve um cara sozinho que tomou 10 multas, né? 10 multas? Deve ter passado 1, 2, 3, 4. Falou, deu 10, deu, agora tá bom. Eu vou chegar com o prefeito e falar que foi 10. 10 multas. Muito distraído esse moço, né, amor? Então, passa 10 vezes. Chega que a minha mulher caiu uma, eu caí outra, mas é porque, na verdade, eu estava do lado dela. E o Ronaldo também caiu numa. Então, os dois carros são no meu nome, então, de qualquer maneira, a multa, a pena... Aí, Nivaldo, esse vereador faz isso, e depois, o Nivaldo, surge o herói Nivaldo, sem aquela capa de super-homem, mas surge o Nivaldo, e fala, não, eu vou passar isso para 60 km por hora. E outra coisa, essas multas estão todas perdoadas. Perdoam as multas. Eu falei, danado, o homem é bom mesmo, senhor. Quando eu vejo o vereador postando, tá vendo? Ganhamos! Ele é candidato à reeleição. Ganhamos aí, que beleza, tá vendo? O povo, eu fiz isso pro povo. Aí eu li aquilo, eu falei, mas é muita maldade. É muita maldade, pelo amor de Deus. Dei entrevista numa outra rádio aí à noitinha. Aquela entrevista que rodou aí, que me demonizaram, né?
A entrevista eu falei, não, o Nivaldo não pode, ele não pode, aquilo ali, na lei, Geraldinho, chama via coletora, a via que colhe o trânsito, é igual o Rio das Mortes daqui, vem o Rio do Peixe, vem o Carandaí, vem abastecer no Rio. Essa ali é uma via coletora de trânsito. Então, para gravar, hoje nós temos ali trânsito de rodovia federal, que é a que vem da 040 e vai para 265 e vai para São Tiago, que é a outra da Fernão Dias. Muita carreta, muito bitrem, tudo ali junto com os carros normais nossos. De tardinha vira um inferno ali, não é? Hein? Doutor Antônio, eu gostaria de saber quais seriam as consequências dessa mudança de passar de 40 para 60? Não, Geraldinho, não existe não. Não existe essa possibilidade. Porque é o seguinte, se passar para 60, vai estar qualquer pessoa que passar um dia lá, porque sempre vai ter alguém que vai passar a 80. Ele vai anular a multa, porque a multa tinha que ser até 40. A placa está errada. O Nivaldo não tem esse poder. Porque ali é um projeto de lei que já passou pela Câmara. Você entendeu? Já passou por todos os canais competentes. Está burlando a lei? Não, está burlando a lei federal, que é o Código Nacional de Trânsito. Mas aí, olha a situação que eu fico. Olha só. Eu não ligo para isso não, Mônica. Não ligo não. Eu tenho 71 anos de idade, 52 anos de serviço público. Olha, tá vendo? Quase que eu estou me aposentar 2 vezes. E já foi patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal. Quase 10 anos, né? E outra coisa, esse tempo todo, 35 anos aqui em São João, né? Dedicando exclusivamente. É briga com o pessoal que põe as coisas na rua lá, a Leite Castro era cheia de camelô, cheia de barraca, de coisa. Na época eu fui ameaçado de morte para tirar aquele pessoal de lá. Só elogio um cara aqui que é o Tatá Frutas. Falou, não. Marcelo. E teve um que era em frente, falou comigo que era mais fácil tirar eu consegui tirar o Teatro Municipal dali do que tirar o trailer dele. Falei, não, o Teatro Municipal não tem roda, o seu roda. Então, agora vamos fechar. Aconteceu o seguinte, o Nivaldo faz essa bobagem, eu gravo essa entrevista, onde o que eu deixo claro? Que o Nivaldo não tem poder para poder mudar para 60, porque está fora do Código Nacional de Trânsito, e o Nivaldo não tem poder para anular a multa. Quem tem poder para anular a multa chama Junta de Recursos e Infrações. Jari. Lá tem representante de todos os motoristas, de motor de táxi, todo mundo que vai votar. O Nivaldo não tem esse poder. Politicamente, ele ficou bem, o salvador da pátria, Nossa Senhora, né? O Nivaldo anulou. E você sabe por que eu fico magoado e triste? Porque é o seguinte, cria uma expectativa. Eu estava em Prados ontem fazendo audiência, a escrivã falou comigo, doutor, eu tenho que avisar meu pai que a multa dele vai valer, porque ele está achando que o Nivaldo cancelou. Sabe? Então, isso aí é uma coisa terrível. Então, hoje, qual que é o meu papel principal aqui, Geraldo, usando esse canal de comunicação tão importante que é o seu jornal e a Rádio São João? Nivaldo não pode fazer isso, de jeito nenhum. E o promotor não é responsável por o Nivaldo não poder, não. Ficou parecendo que eu sou o bandido, que eu sou o demônio, e ele é o Deus. Ele é o herói. Não, e aí é o seguinte, rapaz, eu fiquei até com pena, um mototaxista, eu paro no sinal do Glória ali, do meu carro tem vidro escuro, ele me conheceu assim mesmo, acho que já estou tendo até com medo de andar na rua, mesmo com vidro escuro. Ele baixou o vidro, não, ele voltou a moto dele. Ô doutor, deixa o Nivaldo cancelar nossas multas. Falei, não fala isso comigo não, senhor. Não sou eu não sou eu. Quer dizer, o Nivaldo virou herói e o Ministério... Não, e o problema é o seguinte, eu não sou Antônio de Mello, eu não sou o Antônio de Mello. Eu falo por uma instituição. Seria leviano de minha parte, seria uma brincadeira sem graça nenhuma. Eu vi posar de Durão, me chamaram de Xandão. Tá chamando de Xandão, eu falei, nossa senhor, mas eu tenho um restinho de cabelo, que Xandão nada, mas meu filho, rapo dele, falei, rapo seu também. Que é o Tiago. Doutor Antônio, aproveitando a sua presença, um assunto que tem sempre sido abordado aqui no Jornal das 10, com relação ao faixa azul. Essa cobrança dessa taxa do faixa azul,
ela é legal ou ilegal? O senhor disse agora que somente uma junta do Jari pode anular uma multa, né? Sim. Agora, aquela multa ali, aquilo ali, eu não vi ainda se está convertendo em multa. A minha mulher deve ter uns 50 papelzinhos daquele. Está fazendo coleção. Porque eles vão colocando um em cima do outro, né? Ela estava com a irmã internada na Santa Casa, que infelizmente acabou morrendo. Ela ficava de acompanhante, de 2 em 2 horas a moça vinha, chegou com um pacote lá. Então isso aí, essa empresa que está aí, ela vem dando problema para a prefeitura há muito tempo. No início, ela não pagava para a prefeitura a parte que ela devia, né? Tinha que estar cobrando, tinha que estar não sei o quê. Eu convoquei eles aqui. O dono da empresa chegou numa empáfia danada, parecendo que ele era o dono da cidade, que não sei o quê, que meu avião está esperando aí no aeroporto, que ainda vou para Brasília. Eu não sei se o avião dele é de 4 rodas ou se é um avião de asa, né? Mas o certo é que ele já tirou essa comigo. Então, isso ali é o seguinte, está totalmente confuso aquele negócio. Eu não sei se a polícia, se a guarda municipal está convertendo aquilo em multa. Aqueles papeizinhos, sabe? Que eu nunca recebi multa. Meu carro, eu já peguei também, verdade, eu equiparo a moto com o carro. Eles me multam no carro, multam na moto. Então, a moto é do outro lado, né? Então, isso aí é uma coisa que a próxima administração vai ter que mexer. E vai ter que mexer pesado. O aspecto pedagógico daquela atividade já é importante. Porque surge mais vaga. Entendeu? Porque antes nós tínhamos o quê? O dono do comércio deixava o carro dele ali. O dia inteiro. Lá da Paris Moda, meu amigo falecido, saudoso Márcio da Paris Moda, ele tinha uma caminhonete velha, ficava parado ali, ele punha a propaganda da loja dentro da caminhonete. Ficava o dia inteiro. O dia inteiro, quer dizer. À noite ele guardava só a propaganda, de manhã punha de novo. Quer dizer, ele é um dos que fazia, não estou falando mal dele não, coitado, ele já até morreu, ele é meu amigo. Mas ali, era isso que acontecia. Quer dizer, os donos de loja ficavam barrados. Hoje, ainda tem uma coisa errada que eu acho que ali, que o idoso, eu sou também, né? O idoso não pode deixar o carro dele o dia inteiro, não. Tem idoso que trabalha ali, ele deixa o carro o dia inteiro, né? Tem que ser de 2 em 2 horas, igual quem paga. Ele está isento de pagar naquele período de 2 horas. Mas ele não pode deixar, ele vai trabalhar, dar expediente não sei aonde, tem dono em loja. Então, aquilo ali é uma coisa. Geraldo, eu, inclusive, eu não sou promotor eleitoral em São João esse ano. Sou promotor eleitoral em Prados e Dores. Prados e Dores, por incrível que pareça, Barroso eleitoral pertence lá e Lagoa também. Só eleitoral. Então, eu não sou promotor eleitoral aqui, por isso eu me sinto muita vontade para falar. Para advertir o eleitor, o pessoal. Nessa época, todo mundo é bonzinho. Todo mundo fez tudo. Não é? O vereador aí mesmo, ele convoca uma audiência pública para tratar da mobilidade urbana, sendo que isso já foi resolvido, e esse vereador esteve lá e foi combativo. Participante é o mesmo desse problema da 31 de março. 31. Ele trabalhou pesado, agora ele quer uma audiência para ele discutir. E a audiência pública em São João do Rei, Geraldinho, essas da mobilidade urbana, foi dentro do quartel do PM, 38, da 38ª, muito bacana, muito frequentado. Mas a audiência pública aqui, você sabe o que acontece? Só vão os funcionários da empresa. A Damai já era assim. Eu até parei de ir nas do Damai. Era só cargo de confiança, funcionário do Damai. Então não vale mais. É voto marcado. Isso aqui é o seguinte, eu tenciono, Mônica, uma coisa. Fazer, quando for chegando o processo eleitoral, tiverem com as candidaturas registradas, eu quero fazer uma reunião com todos os candidatos na promotoria para dizer para eles o seguinte: eles estão concorrendo, não é só para o carro bonito, para não sei o que, não. Estão concorrendo por um monte de coisa pesada. O lixão até hoje não resolveu. O Damai é um órgão morto, né? O Damai estava devendo mais 30 milhões, 20 e tantos milhões só para a CEMIG. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser feito. Lá dentro da prefeitura, criar um organograma técnico
Para montar lá, você não sabe. Essa empresa que foi agora para Coronel Xavier Chaves, que veio dos Estados Unidos, A Boston Metais. era para ser em São João, tributo aqui. Mas as dificuldades foram tão grandes, a complicação, a burocracia, a desinformação foram tão grandes dentro da prefeitura que eles foram para Coronel Xavier. E o CMS vai engordar o cofre da prefeitura de Coronel Xavier Chaves. Então, vamos reunir esse pessoal. Fala, gente, eu sempre disse isso, Mônica. Olha só. O camarada, quando candidata, ele acha que a viúva é bonita. A viúva é bonita, corpão, rica, sem dívida. Quando ele assume a prefeitura, ele vai ver que a viúva não é rica, é pobre, cheia de dívidas, é feia. Chega de noite, ela tira tudo quanto é que não sobra nada. Essa é a viúva que ele casou. E ele vai ter que tentar resolver isso. Não é aquela maravilha que ele achou, carrão, nego baba-ovo lá, todo mundo, né, Geraldinho? A viúva é essa, meu irmão. Então, isso que esse povo precisa saber, não é? Vai lá, Geraldo. Doutor, aproveitando ainda com relação ao faixa azul, tem alguns motoristas que me procuraram aqui no Jornal das 10 reclamando que eles param o carro, querem pagar a taxa, e que não acha. Aí foi falar com o funcionário, você sai procurando. Além de você pagar, você sai procurando. Não, é uma bagunça. Gente, eu sou o órgão fiscalizador de muitas coisas do município. E isso aí é uma coisa que a gente não tem... Eu já cansei de falar. Doutor Chiquinho Magalhães, você conhece, pai do Fabinho do Cartório. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Está faltando eles me cobrar direito autoral, mas o direito autoral é do doutor Chiquinho. O doutor Chiquinho falava o seguinte, Abelinho, lembra dele lá, pessoa maravilhosa, né? Casado com Dona Elza, mãe de Fabinho, do Betinho. Ele falava com a vozinha Jarro, doutor, em São João do Rei, as leis, quando quando foram votadas lá em Brasília, em Belo Horizonte, tem que constar lá, revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor também na cidade de São João del Rei, estado de Minas Gerais. Ele era muito divertido. Eu gosto, cada vez eu vejo mais isso. E eu completo o que ele falou. Nós temos a Serra São José. E a do Lenheiro, que não deixa a lei chegar, bate e volta. Para encerrar a sua participação conosco nessa linda manhã de quarta-feira, né? A presença simpática do promotor, né? Nos brindando com essa entrevista importantíssima para os nossos milhares de ouvintes. Fugindo um pouquinho desse assunto, eu sei que o senhor tem uma audiência às 11 horas. 11 horas lá, não tem não. Lá no fórum. Queria registrar também a presença da nossa diretora-presidente, a doutora Juliane Menezes Machado. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio São João. Bom dia, Geraldinho, doutor Antônio. Obrigado. Bom dia aos nossos convidados aí hoje. É um prazer tê-los aqui. Bom dia, Amado. César, que brilhou ontem. Aí, ó. Bom dia, senhora, que é a nossa grande amiga. Você curtiu a vitória do Atlético, doutora Juliana? Claro, acompanhei, fiquei com o coração na mão. Tem gente que sofreu demais. Mas o Atlético está muito forte, é um time... Eu tenho uma consulta marcada com o cardiologista dia 29 agora. Eu falei, não preciso ir mais não. Destaque de todo mundo. Eu sobrevivi, lá. Ué. Mas o Fábio Mineiro é um guerreiro, né? Com certeza. Aquele rapaz é brilhante. Admiro muito. Está lutando. A gente sabe disso, né? Você vê que o Fábio, anos, né? O Fábio ele não vem de futebol importante. Ele foi feito da base. Ele é da muito base. Diferencial. E é parceiro da Rádio São João. E é um menino de ouro. Menino de ouro. O grande diferencial dele é esse, que ele se criou aqui. Ok. Doutor, só para poder encerrar a sua participação conosco nessa linda manhã de quarta-feira, uma pergunta fugindo desse assunto, dessa pauta. O senhor é a favor ou contra a saidinha dos presos? 5 vezes por ano. Natal, Ano Novo, dia do aniversário, dia das mães, dia dos pais. Eu sou um promotor de justiça longevo, muito longevo, gente, é muito antigo, né? Para não dizer. Então, eu trabalhei muito, você lembra, muito no criminal aqui. Eu e o Antônio de Pá, nós fizemos o Geraldinho. Os dois Antônios. Os dois Antônios. Geraldinho divulgava tudo aí para nós. E para mostrar os preços que estavam funcionando, né? Então, tinha o sistema antigo, que não tinha esse negócio, não. Saidinha veio depois. Mas é o seguinte, o que tinha que ter é uma comissão que analisava caso a caso. Um critério. E tinha um dossiê. Quem é quem que está querendo sair? Porque eu tive pedido de sair daqui depois, o camarada estava em Neves,
matou a mãe aqui no Tijuco, enterrou a mãe, fez um chiqueiro em cima para não dar cheiro, e queria vir na saidinha aqui pro Dia das Mães. Falei, não, fala outro nome aí, Dia das Mães não, você matou sua mãe, fez um chiqueiro em cima. Então, doutora, tinha bem anterior a senhora entrar no mundo do direito, tinha um relatório, o camarada pediu, tinha uma comissão psicólogo, jurista, um cara da OAB, tudo mais, analisar esse camarada, como é que está a história dele, o histórico dele. Ele já saiu outras vezes? Ele já cometeu algum crime? Então, por ali, avaliava o promotor, avaliava o juiz, pode ser. Mas isso dá trabalho, dá investimento, acaba travando. Porque quando isso funcionou, doutora, aqui nós tínhamos 200 presos, no máximo. Hoje tem 800. E outra coisa, era uma criminalidade baixa, sem esse apogeu de droga, sabe? Então, mas é o seguinte, esse seria o sistema do caso a caso. Mas a partir daí, hoje tem computador, tem tudo, você joga lá. Como é que está funcionando isso? Então, agora, é feito indiscriminadamente, é objetivo. É, de certa forma, subjetivo na medida que o cara preenche os requisitos. Mas, na verdade, é mais objetivo que subjetivo. Funcionou, rua. E não tem um sistema de fiscalização. Nós tínhamos um sargento lá, hoje ele está aqui, Bento, o Alto Negro. Eu conheço ele. Muito bom. O que ele fazia lá em Dores, para nós? Ele fiscalizava todo mundo que estava em condicional, ele sabia, também o universo era menor, né? Era quase o Javert dos Miseráveis. Do Miserável, O sargento Bento. Eu tô te vendo aqui, companheiro, vai para casa, senão eu vou te deter o cara. Ó. Mas eu concordo em parte com o doutor Antônio de Mello. Eu entendo que as saídas temporárias, chamada pejorativamente de saidinha, elas são extremamente importantes. Porque a sociedade tem que pensar que aquele que cometeu o delito não pode ficar segregado num ambiente sem ter contato com a comunidade. Ele vai voltar, porque nós não temos pena no Brasil de prisão perpétua. Não. Então, ele vai voltar à convivência. Isso é uma forma, inclusive, às vezes, de recuperá-lo e de proteger a sociedade. Ele precisa ter esse convívio. Agora, é claro que tem que ser concedida dentro dos requisitos que são exigidos, de uma análise muito bem feita. E aqui eu posso dizer que o doutor Hernani faz essa análise artesanalmente. O Hernani é cobrado. Então, e eventualmente, Geraldinho, eu ouvi o doutor Hernani, a entrevista dele aqui com o doutor Igor Buzzati, brilhante. Eventualmente, uma pessoa que sai em saída temporária comete um delito. Mas isso é a mesma coisa que outra pessoa cometeu o delito. Mas o índice nacional, 95% das pessoas que têm saída temporária deferidas, elas voltam para o presídio. Sim. Desse 5%, é ínfimo aquele que comete o delito. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? 95% ou mais de 95%, porque mais de 95% não cometeram delitos, 95% voltaram, mais de 95% estão voltando para o convívio do conselho familiar, que é muito importante, com a sociedade, e eles passam por um exame toxicológico quando voltam. Eles não podem utilizar bebida alcoólica, não. Se eles utilizarem bebida alcoólica, o regime deles vai ser regredido, ou seja, ele não vai para a próxima saída temporária. Então, a sociedade precisa analisar isso com outros olhos, no meu sentido, e humildemente eu falo isso. Precisa analisar com outros olhos, porque nós sabemos que a humanidade vai viver por vários milênios aí, e nós precisamos recuperar. Em outros países, nós temos um sistema de justiça, um sistema criminal muito mais avançado. Eu acho hoje também, doutor Antônio de Mello, se Vossa Excelência me permite, dizer que o nosso sistema de justiça não tem interesse dos políticos, com todo respeito. Porque em países desenvolvidos, a pessoa é custodiada depois de cometer um delito, e aí existe esse acompanhamento durante a prisão dele, de psicólogo, mas é de verdade, de assistente social, mas é de verdade. Então, aquele que cometeu um delito de estelionato, por exemplo, ele vai no psicólogo, vai ver o que está por trás disso, se tem, e vai recuperar. Ele é recuperado de forma que ele volte para a sociedade sem cometer. Agora, é claro que existem aqueles... Fatos isolados. Existem seres humanos que são criminosos quanto mais.
esse fato é diferente. Então, assim, com critério e com, como diz o popular, né? Medindo a água e o fubá, Isso. com critério como o doutor Hernani faz, e outros juízes também, eu estou falando aqui porque eu conheço o trabalho do doutor Hernani, de outros juízes de execução, eu não vejo problema nisso. Aquela juíza concedeu a saída temporária para aquele rapaz que, lamentavelmente, cometeu um delito. O cara é de gangue. E matou um policial, um sargento, triste. Ele merece ser punido nos termos da lei, mas o caso dele isolado... Ele não pode teria saído. Doutor, eu interrompendo a senhora. Se tivesse esse filtro, ele não teria saído. Exatamente. Agora, se ele isoladamente, preservado a morte do sargento. não pode comprometer a ressocialização de várias pessoas que erraram. Todos nós podemos errar. Merecemos um retorno à sociedade, merecemos uma chance, e cumprir a pena é lá com dignidade, Geraldinho. Não é que se você cometer um crime, você tem que perder a dignidade, e você tem que ressocializar. Isso é proteção para nós. Para nós. Não, o discurso da senhora é tudo certo. Só falou que que concorda comigo em muitas coisas. Eu concordo com a senhora em 95%. Só que tem uma coisa. Olha esse moço que fugiu da penitenciária de segurança máxima lá. Por que eles não pegam ele? Porque agora o Comando Vermelho está pondo dinheiro na mão do morador. O cara confessou ontem, mandou para a mão de um mecânico e falou, passa para eles. E por que existe Comando Vermelho, doutor Antônio José? Porque o Estado ficou ausente, né? Se o Estado tivesse presente, o Comando Vermelho hoje não tinha lastrado. A senhora faz júri? Tem que fazer. Não, o Estado não estava presente. O Estado precisa da água, dar condições de sobrevivência, não. De viver com dignidade. Tem lugar que não tem água encanada, não tem isso. O que foi? Os criminosos vão lá e bancam os moradores. E acabam os moradores ficando reféns dele. O Estado precisa estar presente na vida da sociedade para aqueles direitos fundamentais que o cidadão tem: moradia, segurança, habitação, saúde, enfim. Eu só vou dizer uma coisa, para encerrar, doutora, a senhora que é dona da casa, para dizer uma coisa. Nós estamos ouvindo a fala de um dos melhores advogados criminalistas que eu já conheci. Isso é bondade, não. Ela deve causar medo em qualquer promotor quando ela argumenta e quando ela escreve. Porque ela vai derrubar as teses do Ministério Público todo. Vossa Excelência nunca. Não, eu sou promotor bom, eu tive bonzinho, agora eu virei ruim porque estou montando os outros. Está lutando agora, né? É isso aí, velho. Doutor Antônio, o Jornal das 10 agradece a sua participação. Muito obrigado. Senhoradinha, então, só para dizer mais uma vez, gente, eu não tenho nada a ver com multa, não. Isso aí é o Nivaldo maluco que falou que vai passar para 60 coisas, vai anular a multa. Quem anula a multa chama Jari. Pergunta o Geraldinho, é uma junta de recursos de infrações lá dentro do setor de trânsito. Não é o Nivaldo na caneta. Um abraço, até mais. 10 horas e 54 minutos.